Desde os nossos primórdios, o medo faz parte da natureza humana. Nos últimos tempos, vimos algo em que o medo se torna algo patológico, doentio. Medo do escuro, da altura, de lugares fechados, violência, medo do desconhecido. Tudo isso nos leva a situações aterrorizantes. O medo a gente pode considerar que é algo provocado na nossa mente, no nosso corpo, tem as duas reações, através de um estímulo específico. Seja um estímulo externo ao nosso corpo ou seja algo da nossa mente, alguma lembrança, algum fator específico. Essa reação inicia-se quando entramos em contato com o estímulo ameaçador. E esse estímulo pode ser real ou imaginário. Esse estímulo é capaz de, em uma fração de segundos, munir o nosso organismo de adrenalina e isso pode gerar algumas alterações no organismo, como aumento da frequência cardíaca, aumento da respiração, entre outros. Incrível. Essas alterações nos preparam para uma reação física, de luta ou fuga. Para entendermos o medo, talvez precisamos entender a história de um ser em evolução. Sentir medo pode ser uma forma de proteção, como também pode ser uma forma de esquiva, de fuga, ou de se privar de algum acontecimento ou de algumas reações provocadas por esse estímulo, no caso que a gente coloca que seria o estímulo que define esse medo em específico. O medo pode se transformar em uma doença quando passa a comprometer as relações sociais e causar sofrimento. O medo em excesso é prejudicial e pode se tornar uma doença quando passa a interferir nas relações sociais e traz sofrimento psíquico para o paciente. Geralmente, o medo excessivo está relacionado a uma distorção na interpretação do estímulo ameaçador. A pessoa, diante de um estímulo neutro, interpreta como estímulo ameaçador e começa a sofrer toda aquela transformação para enfrentar uma ameaça que na verdade não existe. Então, isso traz como consequência um desgaste físico e emocional. Não foi um trauma que eu sofri, nem não teve uma situação na minha vida que me levasse a sentir medo, pavor. Eu comecei a cortar algumas coisas simples. Andar de noite, tomar um banho do mar, pegar um ônibus. E eu nunca percebi que tivesse problema nenhum nisso, em cortar algumas coisas assim. Já vai até muito natural e prudente. Olha, os medos vão mudando de acordo com o desenvolvimento. A criança tem medo do escuro, tem medo de fantasmas. Já o adulto tem medo de ladrão. Então, assim, vai mudando de acordo com o desenvolvimento. Mas todo mundo sente medo. E a bala perdida, e é mosquito que mata, né, o da dengue, vou pegar isso, é repelente. E eu desenvolvi um certo medo de ter um problema no coração. Será que o medo seria o maior inimigo do homem? Por que o medo tem aflorado com tanta intensidade? Incertezas do futuro? Violência? Causas urbanas? Tudo isso nos inquieta. Quais são as armas para enfrentar, talvez, o maior inimigo do homem, o medo? Bom, para desenvolver algo, uma ferramenta, um mecanismo para o enfrentamento, para se lidar com esse medo,
desde que não seja um medo que o coloque numa situação de risco, um medo que está para proteger no sentido de preservação da vida, eu acredito que a melhor ferramenta seria o privilégio da dúvida, que até é uma questão que nos diferencia dos animais. O ser humano ele pode questionar, ele duvida das coisas. Então, essa dúvida, questionar o que é esse medo em específico, o medo desse objeto ou dessa situação em específica, o que ela me traz, o que ela me proporciona, com o que esse medo me privilegia, me traz benefícios e o que esse medo me traz de malefícios, se ele me deixa disfuncional quanto à sociedade, se ele me deixa disfuncional no trabalho, ou se é um medo que me priva de situações que às vezes eu não quero lidar com isso conscientemente. Então o questionamento ele traz uma clareza um pouco maior do sentido desse medo, o quanto esse medo faz sentido para a vida dessa pessoa. E cada um tem um sentido específico na vida, então cada medo, para cada indivíduo, é uma coisa única e muito diferente. Quando o medo se torna nocivo? E quais os fatores espirituais envolvidos? De onde vêm estas frequências mentais que nos causa tamanho pavor? O medo é uma reação preparatória para enfrentarmos uma ameaça. Essa reação é natural e existe há milhares de anos. É também considerada necessária para nossa proteção e perpetuação da espécie. Eu desenvolvi um certo medo de ter um problema no coração. Todos os exames normais. Não, você não tem nada. Eu falava, não é possível, tem alguma coisa, porque eu sinto, doutor, eu tô sentindo um negócio, e achava que meu coração era grande demais. A minha mente começou a ficar tão dominada por esse medo que o meu corpo começou a reagir. Perdi nos primeiros meses, no primeiro ano, perdi 20 quilos. Eu comecei a ouvir numa rádio. Tava ouvindo, eu falei, rapaz, olha isso. Comecei a ouvir, comecei a me interessar. E de cara, quando eu aceitei Jesus, de cara, ele tirou minha covardia. A questão do medo, né, ou do desconhecido, que aflige os seres humanos, né? Isso se dá em virtude de desconhecer as razões dos acontecimentos. Agora, a fé e a palavra de Deus, ela nos ajuda a vencer um pouco do medo, ou se não a maioria deles, por aplicar as orientações que nós temos dela para a nossa vida. Como, por exemplo, nós podemos saber aonde nós estamos na corrente do tempo e entender a razão da violência, dos crimes, né, da desonestidade e de tudo que permeia, tudo que é ruim que permeia na sociedade humana. Mas se nós temos esse conhecimento que ela nos dá, nós podemos ter certeza que as nossas decisões serão coerentes e nossas decisões serão abençoadas por Ele, que estamos vivendo de acordo com seus modos. Porque quando nós sabemos a causa e a origem desses problemas, fica mais fácil de nós controlarmos e termos uma qualidade de vida melhor, vivendo sem o medo. Tudo isso nos leva a crer que a fé é um salto no escuro nos braços de Deus. Pense nisso.